Estamos iniciando o programa A Glória da Cruz. Evangelho da Transfiguração. Marcos, capítulo 9, versículo 7. E uma nuvem desceu, cobriu-os com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu Filho amado, ouvi-o. Essa voz do Pai se fez ecoar na transfiguração do Senhor no Monte Tabor. Uma voz semelhante a esta também se fez ouvir quando João batizou Jesus no Rio Jordão. Naquele dia, o Pai disse que Jesus era seu Filho e nele colocava todo o seu amor. Agora, ele revela o amor pelo Filho, mas pede que nós o escutemos. E não seria exagero dizer que essa mesma voz, ela pode ser ouvida aos pés da cruz, uma vez que Cristo crucificado é a expressão maior do amor do Pai para conosco. É amor até as últimas consequências. O Pai nos ama e, através do Filho, Ele pede que nós o escutemos. Os evangelistas recolheram 7 palavras de Jesus no alto da cruz. Porém, hoje, não vamos refleti-las, mas vamos parar para ouvir a voz de Deus. Deus fala, falou na história. É possível ainda hoje ouvi-lo? Há muitas expressões na Sagrada Escritura que indicam o Senhor que falou ao seu povo e manifestou a força da sua palavra, palavra que cria, que repreende, palavra que educa, palavra que acompanha, palavras de amor. A forte palavra criadora do Gênesis, a intimidade com os patriarcas e profetas que emprestavam a boca para Deus falar. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais, pelos profetas, e nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Assim nos diz a carta a Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. São João da Cruz, interpretando esta passagem da carta a Hebreus, diz: Por estas palavras, a carta aos Hebreus dá a entender que Deus emudeceu, por assim dizer, e nada mais tem a nos falar, pois o que antes dizia, em parte aos profetas, agora nos revelou no todo, dando-nos o tudo, que é o seu Filho. Se agora, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus, ou pedir-lhe alguma visão ou revelação, faria injúria a Deus, não pondo os olhos totalmente em Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. Deus poderia responder-lhe desse modo: Este é meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Eu já te disse todas as coisas em minha palavra. Põe os olhos unicamente nele, pois nele tudo disse e revelei, e encontrarás ainda mais do que pedes e desejas. Olha o que nos lembra São João da Cruz. A realidade humana da experiência de Deus, ela não é tão simples, pois pensamos em capturar Deus ou buscar compreendê-lo por uma ideia ou um conceito. Deus não pode ser identificado por bons sentimentos ou fervor espiritual. Todas as experiências bonitas, elas lembram a sua presença, mas a falta delas não é prova da sua ausência. Se Deus tivesse se calado, a cruz teria vencido Cristo. O mistério pascal teria sido puro fracasso e a vida teria permanecido sem respostas. Cremos que Deus continua a falar no coração do homem e da mulher, que o consulta e que no silêncio deixa espaço para que Ele fale. E deixar espaço para Deus
é esvaziar-se de si mesmo. Dessa forma, temos a certeza de que Ele fala na sua palavra, que inspira o bem, que suscita a pregação corajosa do Evangelho e sustenta o testemunho dos cristãos. O que nos falta, talvez, é o discernimento cotidiano diante dos acontecimentos, do próximo que grita pela nossa ajuda. Deus nos fala pela última notícia de violência que ouvimos, conclamando a paz. Ele fala pela igreja que se reúne e proclama a cada dia a palavra sagrada, no testemunho corajoso de pessoas que vivem o Evangelho, arrastando com o seu exemplo gente que vivia na lama do pecado. Quando deixamos Deus falar, nós damos transparência à sua presença e tornamos visível a sua voz. É como uma janela que só tem sentido quando a abrimos. E aí ela nos descortina o mundo, o sol que está lá fora, e somos atingidos por ele. Para escutar Deus, é preciso fazer silêncio. Não só de barulho, mas também o silêncio da alma, como os santos, os místicos nos falam. Aquietar-se interiormente, pacificar o mundo interior. E esse silêncio significa sintonia com o tempo de Deus. O nosso tempo é cronos, cronometrado, calculado, o tempo que nos controla e parece que não temos tempo para mais nada. Nos organizamos e ainda nos falta tempo. Ou não nos organizamos e perdemos tempo. O tempo nos escraviza, nos controla. Às vezes é um inimigo em potencial. Hoje nós perdemos muito tempo no celular, na internet e tantas outras coisas. Embora esses instrumentos nos ajudam numa sintonia maior com o mundo atual. Viver no tempo de Deus é viver o Kairós, é divinizar eventos diários, semanais e anuais, como caminho para a verdadeira conversão. O filósofo Pascal dizia que quando descobrimos que arrumar a capela, tomar café com a outra pessoa, lavar a louça, varrer o jardim, escutar os lamentos do outro e tantas outras coisas, não são ocasos, mas oportunidades e novas possibilidades que se abrem. Passamos então a viver um outro tempo na Terra, de recriação, tempo único, sempre em novidade. Silenciar-se diante da cruz é escutar Deus, falando através do Filho nas nossas cruzes cotidianas, sobretudo quando não temos mais respostas para os grandes desafios da vida. Escutar Deus falando através do Filho crucificado é reescrever a minha história na história de Deus, porque Deus, Ele já pautou a minha história na sua. Eu e Deus já selamos uma belíssima história de amor. A prova, o seu Filho crucificado. Um testemunho. Elias, o profeta da escuta de Deus. Triste e ameaçado de morte, Elias se refugiou na gruta de uma montanha. O Senhor perguntou para Elias o que estava acontecendo. E ele falou do estado em que se encontrava, do perigo de morte que o ameaçava. O Senhor, então, prometeu passar para consolá-lo e direcioná-lo. Veio um furacão e Deus não estava ali. Houve um terremoto e o Senhor também não estava nele. Apareceu fogo, mas Deus, nada. Veio então uma brisa suave e Elias sentiu ali a presença de Deus, o beijo de Deus que o consolou e pediu que ele pegasse o caminho de volta
em direção a Damasco. Deus é simples e fala na normalidade da vida, na simplicidade do nosso existir. Fiquemos mais atentos à voz de Deus. Deus, todos os momentos, segundos, minutos da nossa vida, Ele quer nos falar. Rezemos aos pés de Jesus crucificado. Ó Deus, que mandaste ouvir o vosso Filho amado, e na cruz a linguagem do amor se tornou eterna e universal. Alimentai o nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, atrás de vós para vos guardar, acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.